Boa tarde, paz seja com todos vocês. Vamos lá para a parte 2 do capítulo 2 deste livro. Paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui, né? Segundou, gente. Segunda é dia de animação também, tá bom? Então vamos lá. O gene interruptor. Uma das coisas incríveis de Kandel, que Kandel descobriu, é que nós temos um gene interruptor chamado gene CREB, da sigla em inglês para inibidor do elemento responsivo do monofosfato cíclico de adenosina, o qual nós escolhemos ativar com nossos pensamentos. Portanto, nossos pensamentos são um sinal de que eu falei no parágrafo anterior. Eu queria poder falar mais sobre esse tópico fascinante, mas ele é um processo altamente complexo e está além do propósito desse livro, o qual não foi feito para ser uma publicação científica. No entanto, ainda merece uma citação simples e breve, porque ele destaca como Deus colocou escolha em cada detalhe sofisticado do nosso ser e, mais uma vez, nos dá a oportunidade de admirá-lo. Aqui está a explicação simples desse gene interruptor. Enquanto a informação, como sinal químico e eletromagnético, segue indo até a parte da frente do cérebro, o gene se torna robusto e altamente ativo. Isso estimula o impulso de proteínas especializadas para dentro da célula, ativando o gene CREB, o qual age como um interruptor de luz, que escolhemos acender ou desligar com nossos pensamentos. Esse gene interruptor, então, ativa a expressão genética, a fabricação de quê? De proteínas. E nós produzimos ramificações de proteínas que contêm nossas memórias, as quais também podem ser chamados de pensamentos. Portanto, quando escolhemos ativar o gene CREB por causa dos pensamentos que permitimos penetrar em nosso cérebro, sínteses de proteínas acontecem e uma nova ramificação cresce e faz conexão em sinapse a outras ramificações. Gente, isso é incrível, é maravilhoso que faz essas ramificações, essa sinapse. Nós devemos entender isso. O nosso cérebro ele é formidável, ele é maravilhoso. Então, os pensamentos faz o quê? Criar essas proteínas. Que essas proteínas fazem a nova ramificação e cresce e faz a conexão. Coisas que nós não entendemos porque nós não estudamos aprofundadamente o nosso cérebro, mas é coisa maravilhosa que Deus fez. O que toda essa ciência significa para você? Toda essa informação biológica e científica está aqui para dizer duas coisas. A investigação científica é de uma maneira de contemplar Deus. Nós admiramos a graça e a grandeza de Deus quando damos uma rápida olhada em como Ele nos criou e construiu o mundo em que vivemos. Isso pode nos dar uma sensação tranquila de que Ele está no controle. Deus está no controle de tudo. Cientistas descobrindo os caminhos precisos pelos quais mudanças no pensamento humano funcionam como sinais que ativam a expressão genética. Quando nós pensamos, né, positivamente, pensamos o que Deus quer a nosso respeito, pensamos, gente, pensamentos bons, de acordo com a palavra de Deus, tudo muda. Muda no nosso cérebro. Ativa a expressão genética. Muda até o nosso DNA. Olha que incrível. Olha que incrível. Se você se faz de vítima, a sua vida vai sempre viver assim, vai sempre ser assim. Para baixo, uma pessoa moribunda, nada vai dar certo. Você se faz refém do seu passado. Mas quando nós decidimos pensar o que Deus tem para nós, pensar sobre a palavra de Deus, as coisas acontecem de acordo com o que Deus quer para nós. E o nosso cérebro tem essa mudança até no nosso DNA, a qual produz depois mudanças em nossos cérebros e corpos. Até o nosso corpo fica mais saudável. Nossa composição genética muda a cada minuto, baseada no que estamos pensando e escolhendo. Claramente, então, seguir o conselho de Filipenses 4:8, quantas vezes já não falei aqui sobre esse versículo, terá um profundo impacto regenerativo e de cura em nossos corpos e mentes.
pela mudança na nossa expressão genética. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus nos ensina no que pensar, mas por que damos tanta credibilidade a pensamentos tóxicos? Por que damos tanta credibilidade a esses pensamentos ruins? Faça dessa verdade a sua escolha de vida. Vamos fazer da palavra de Deus, é a verdade a nossa escolha de vida. Todos os dias, todo momento vai mudar o nosso DNA, a nossa genética, vai mudar tudo dentro de nós, as ramificações. Coisa maravilhosa que Deus fez. O que provavelmente acontecerá no futuro da medicina? Eric, o ganhador do Prêmio Nobel por suas pesquisas sobre a memória, diz o seguinte, quanto ao tratamento de pacientes no futuro. Influências sociais serão biologicamente introduzidas na expressão alterada de genes específicos em células nervosas específicas, de áreas específicas do cérebro. Portanto, está chegando o tempo em que os médicos incluirão conselhos como os Filipenses 4:8 e Romanos 12:2 em suas prescrições. A parte 2 deste livro foi criada para ajudar a aplicar a prescrição de Deus. Do mito dos genes até a verdade. Nós temos vivido sob um mito chamado o mito dos genes, o qual coloca o poder supremo sobre a saúde e o bem-estar mental no domínio impenetrável dos genes, elevando-os ao nível de deuses. Esse mito inibiu a saúde física e mental, a paz e a felicidade de muitas pessoas durante muito tempo, quase que diariamente. Outra manchete aparece com um conceito altamente complexo de um gene para isso ou para aquilo. Você é alcoólatra, ou tem depressão, ou luta contra dificuldade de aprendizado, porque você tem o gene de tendência ao alcoolismo, à depressão, à dificuldade de aprendizado, ou seja, lá o que for. Genes podem criar um ambiente dentro de nós no qual um problema pode se desenvolver, uma predisposição, mas eles não produzem o problema. Nós o produzimos através de nossas escolhas. Elas agem como sinais que abrem o DNA, do qual eu falei anteriormente neste capítulo. Eu lembrei do caso, né? Um pai alcoólatra tem 2 filhos. Um vê o pai naquela situação e ele fala para si mesmo: eu nunca quero ser igual ao meu pai. Porque meu pai é alcoólatra, chega em casa, bate na minha mãe, é uma pessoa ruim. Eu nunca quero. Opa, ele ativou boas escolhas, bons pensamentos. O outro já decidiu. Ah, já está em mim. Eu nasci assim, eu nasci para ser igual ao meu pai. E se tornou alcoólatra. Tá vendo que tudo é decisão? Não importa a sua genética, o seu pai, a sua mãe, a escolha é sua. Não importa se eles tiveram esse problema, eu estou dando exemplo da bebida, do alcoolismo, você não precisa repetir o que eles repetiram. Você pode quebrar ciclo. Você pode quebrar ciclo. Porque a maldição hereditária, o nosso Deus já quebrou. Jesus Cristo já quebrou naquela cruz a maldição. Mas o ciclo depende de você quebrar, não repetir aquilo que não é bom. Os genes se tornaram os responsáveis por sentimentos, espiritualidade, crenças, até coisas como gostos musicais. E todo o comportamento humano, até o ponto de determinar situações humanas, relacionamentos humanos e problemas sociais. Na verdade, a predisposição genética se tornou tão presente na cultura popular a ponto de frases como ela tem bons genes, e ele nasceu desse jeito, serem comuns. Esse modo de pensar retira a escolha e a responsabilidade. Foi o que eu falei. A pessoa pensa assim, está tirando a responsabilidade dela fora. Ah, ele nasceu assim, nasceu desse jeito. Ela nasceu assim, nasceu desse jeito. Tira a responsabilidade da equação e é cientificamente e espiritualmente incorreto. Você controla seus genes não controlam você. Genes podem determinar caracteristicamente físicas, mas não fenômenos psicológicos. Ou seja, né, eu pareço com meu pai, a fisionomia, pareço um pouquinho a altura da minha mãe. Os físicos podem determinar, mas não fenômenos psicológicos. Ao contrário, nossos genes estão constantemente sendo remodelados em resposta às experiências da vida. Pesquisas extraordinárias foram feitas recentemente. Doutora Ironson, uma importante pesquisadora da medicina, tal em mental e corporal, e professora de psicologia e psiquiatria na Universidade de Miami.
Ela descobriu que o fator que mais significativamente fez diferença no tratamento daqueles com HIV foi a escolha deles de acreditar em Deus, e em um Deus amoroso e benevolente, em especial para quem também escolheu ter um relacionamento pessoal com Deus, assim, né? Saber, olhando para Deus como esse Deus amoroso. O estudo dela durou 4 anos e a conclusão sobre cura que ela teve foi baseada na diminuição da carga viral dos pacientes, na quantidade de vírus de AIDS em uma amostra de sangue e na concentração aumentada de linfócitos auxiliares. Opa. Quanto mais alta a concentração, mais o corpo consegue lutar contra a doença. Uau! Ela descobriu que aqueles que não acreditavam no amor de Deus por eles perdiam os LT auxiliares 3 vezes mais rápido. A carga viral deles também aumentava 3 vezes mais rápido. E seus níveis de estresse eram mais altos, com quantidades prejudiciais e de fluxos de cortisol. A doutora resume sua pesquisa dizendo: se você acredita que Deus o ama, se você, mulher, acredita que Deus a ama, você possui um fator protetivo enorme, que protege mais até do que ter pouca tendência à depressão e muita ao otimismo. Uma visão de um Deus benevolente é algo protetivo, mas acreditar na afirmação personalizada de que Deus me ama é algo ainda mais forte. Uau! Por isso que eu sempre falo, escreve, eu sou filha amada, Deus me ama. Eu sou, como diz a pastora Thalita Pereira, sou queridinha de Jesus. É se ver nesse lugar. Se veja nesse lugar que Deus te ama. Que Deus te ama. Se veja assim, acredite nessa palavra. Como você pode imaginar, as implicações dessa pesquisa são enormes. Desde a imagem que passamos de nós mesmos para os outros, até como ajudamos outras pessoas e nós mesmos a administrar uma doença. Nossas escolhas têm um impacto. Elas se transformam em fisiologia e tudo aquilo em que acreditamos. Assim como o que cremos sobre nós mesmos alteram os fatos. Nós não somos vítimas da nossa biologia. Somos co-criadores do nosso destino, junto com quem? Com Deus. Deus conduz, mas nós temos de permitir que Ele conduza. Deus, Ele conduz, mas você tem que permitir. O Senhor, Ele não invade. Permita Ele te conduzir. Fomos projetados para criar pensamentos e, através deles, vivemos nossa vida. Você foi projetada para criar bons pensamentos e você pode viver sua vida através deles. Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos do que não se vê. Seja no que for que acreditar e que tenha esperança de acontecer, isso se transforma em substância a um nível físico e você age a partir disso. Esse processo pode se mover em qualquer direção, seja negativa ou positiva. No próximo capítulo, veremos com mais profundidade o impacto de nossas escolhas e como eliminar aquelas que são tóxicas. Aí que vem o resumo do capítulo 2. Você não é vítima. Você pode controlar suas reações. Você tem uma escolha. O livre-arbítrio não é uma ilusão. Pensá-lo como tal é uma ideia perigosa. E ela basicamente diz que não somos responsáveis por nossas ações, o que fornece uma desculpa para fazermos o que quisermos fazer sem consequências. Nosso livre-arbítrio influencia em nossa mentalidade, a qual produz nosso estado mental. Isso é tão importante para o potencial e comportamento humano, que eu tenho dedicado minha vida a entender o processo do pensamento e como podemos escolher pensar do modo como Deus deseja. Longe de explicar o livre-arbítrio, na verdade, a evidência neurocientífica explica como ele funciona. O que dizemos e fazemos está baseado naquilo que nós já estabelecemos em nossas mentes. Nós avaliamos essa informação e fazemos nossas escolhas baseadas nela. Depois escolhemos construir um novo pensamento. E isso é o que orienta aquilo que falamos e fazemos. 5. A escolha tem um espaço mental perto da parte frontal do cérebro. Certas áreas acendem quando pensamos e fazemos escolhas. 6. Uma das características mais empolgantes da região frontal do cérebro é como ela nos capacita a ter o controle de nós mesmos e observar o quê? O nosso próprio pensamento.
Nós temos o que eu gosto de chamar de vantagem de perspectiva múltipla, VPM, para abreviar. Nossa natureza multifacetada e única, feita à imagem de Deus, nos permite ver coisas de muitos ângulos ou perspectivas diferentes. Toda essa atividade de pensamento é real, e ela pode ser vista por vários tipos de reprodução de imagens cerebrais. 9. Esse pensamento cria sinais que abrem o DNA, o qual então manifesta proteínas que geram genes. Olha aqui, o pensamento, gente, acredita nisso, os pensamentos vai criar sinais que abrem o DNA. E essas proteínas vão gerar os genes. Nós temos um gene interruptor chamado gene CREB, no qual nós escolhemos ativar com nossos pensamentos. Nossa composição genética se modifica a cada minuto, com base no que estamos pensando e escolhendo. Está chegando um tempo em que os médicos incluirão conselhos, coisas que nós já temos na nossa palavra, na palavra de Deus, na nossa Bíblia, há muitos anos. Foi escrita há mais de 2000 anos. Filipenses 4:8 e Romanos 12. Podemos renovar a nossa mente. Podemos escolher o que pensar. A parte 2 deste livro foi criada para ajudar a aplicar a prescrição de Deus. 13, do mito dos genes até a verdade. Nós não somos vítimas da nossa biologia. Nós controlamos nossa biologia. Uau! É até a página 15 e finalizamos o capítulo 2 agora. Amanhã nós vamos para o capítulo 3, se Deus permitir. Alguém deseja falar algo? Mãezinha chegou aí agora. Agora não, é mais tempo que a senhora chegou? Cheguei mais Amanhã nós vamos tempo, para o eu capítulo tô com a 3. cabeça queimando. Tô com a cabeça queimando, chegou um treino de advogado para mim aqui, nossa, queimei até a batata. Cada uma, né? Não preocupa não, viu, mãe? Vai dar tudo certo.